Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824. Constituição de 1824. Nós sabemos que, historicamente falando, o Brasil viveu um longo período que é compreendido como o Império. Esse período que foi marcado fundamentalmente como sendo o Império Português no Brasil. Esse período foi muito extenso e ele produziu impactos profundos no que diz respeito ao processo de construção da vida política desse país. Pois bem, entre tapas e beijos, ou seja, entre emaranhados, dentro de um contexto de confusões e de reveses políticos entre o imperador, aquele que estava aqui, e a coroa portuguesa, no que diz respeito ao processo de emancipação, no meio de todo esse revés político, o imperador sente a necessidade de emancipar-se de Portugal. Mas esse processo de emancipação de Portugal, ele não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. Foi algo que já vinha sendo plantado, algo que já havia sido plantado, melhor dizendo, e algo que já estava sendo regado há muito tempo. Ou seja, a independência do Brasil com relação a Portugal foi nada mais, nada menos, apenas o florescer, apenas o dar o fruto, ou a colhida do fruto. Mas antes do dar o fruto, da colhida do fruto, houve o plantio e o regamento, ou seja, houve a época de regar a planta. E foi justamente nesta época que é compreendido de plantio e de regar. Foi justamente nessa época que houve uma maior participação política da coroa portuguesa no Brasil, no que diz respeito ao processo de emancipação. Pois bem, em 1823, Dom Pedro I, ele dissolve a Constituinte. Dissolveu a Constituinte. Bom, quando ele dissolve a Constituinte, Dom Pedro I ele convoca 6 ministros, alguns políticos de sua confiança, para redigir o quê? Uma nova Constituição brasileira. Isso em 1823. Finalmente, em 1824, esta Constituição, ela se torna realidade. Porém, como esta Constituição ela foi feita a cargo do imperador, essa Constituição ela passa a ser chamada, no mundo jurídico, de Constituição outorgada. Então, quando nós falamos em Constituição outorgada, é necessário que se entenda que essa Constituição outorgada é a Constituição de 1824. Por que essa Constituição ela traz o nome de Constituição outorgada?
porque ela foi outorgada pelo imperador. E uma vez outorgada pelo imperador, esta Constituição, ela passa a conceder alguns direitos estes inalienáveis à condição política do imperador, ou seja, ela permite com que o imperador ainda permaneça a autoridade máxima. Essa Constituição, embora tenha sido outorgada pelo imperador Pedro I, essa Constituição ainda valoriza os direitos políticos, salvaguarda os direitos políticos do imperador. Mas ela produz também profundas mudanças, ela produz profundos impactos no país. Produz. Então, quando nós falamos em Constituição de 1824, nós falamos de uma Constituição outorgada pelo imperador. Isto é, essa Constituição, pelo fato de ter sido outorgada pelo imperador, uma das características desta Constituição para salvaguardar os direitos máximos do imperador, essa Constituição, ela garante, uma vez criado pelo imperador, ela garante a autonomia e a supremacia do poder moderado ou moderador. Sabiam disso? Há um quarto poder. Permanece-se o legislativo, permanece-se o executivo, permanece-se o judiciário. Porém, há o acréscimo de um quarto poder, que é o poder moderador. Quando a Constituição ela permanece com estes três poderes, a permanência destes três poderes nada mais é que uma influência do Estado liberal. Portanto, a Constituição de 1824 era uma Constituição oriunda do ponto de vista burocrático, administrativo do Estado, era uma Constituição liberal, sim. Por quê? Porque permanecia, conservava ainda a tríplice divisão dos poderes. E esta tríplice divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, nós vemos a princípio com John Locke no segundo tratado acerca do governo civil e depois, posteriormente, como para conservar, para perpetuar aquilo que Locke lança lá na Inglaterra no final do século XVII, nós vemos quem? Nós vemos Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, ainda permanecendo, ainda dando uma tríplice divisão no que diz respeito aos poderes. Mas esta influência lockeana e de Montesquieu, quanto à tríplice partição dos poderes, influencia esta Constituição de 1824. Por isso que eu digo que ela era uma Constituição liberal. Tá claro isso para vocês, pessoal? Isso cai nos concursos. Quando eu digo que essa Constituição, ela possuía, do ponto de vista burocrático, administrativo do Estado, um quarto poder, eu estou afirmando que esta Constituição, este poder moderador, ele dava ao imperador poderes sem precedentes. O imperador, a autoridade dele quanto a este poder moderador
sobrepujava a autoridade do legislativo, do executivo e do judiciário. Isto quer dizer que, uma vez que o poder moderador sobrepujava a ação de todos os demais e quem mandava no poder moderador era o imperador, então esta mesma Constituição permitia com que o imperador, ainda que ele viesse a cometer delitos, crimes, dava direito ao imperador de não responder pelos crimes cometidos por ele. Dentro, quer como imperador, quer... Ou seja, ele poderia cometer os crimes que ele quisesse e bem entendesse, que ele não seria julgado pelos crimes cometidos. Porque o poder que foi outorgado a ele através do poder moderador lhes concedia esse direito. Outra característica da Constituição de 1824 foi o estabelecimento do voto censitário. Alguém aqui saberia me dizer o que é o voto censitário? Direito constitucional, gente, voto censitário. Significava dizer que o indivíduo, ele só poderia ter direito a voto, ele só poderia votar após comprovar sua renda. Após comprovar renda, ele só poderia votar e ser votado, ou seja, ele só poderia se candidatar, ele só poderia votar e ser votado após a comprovação de renda. Ou seja, ele tinha, Munhoz, ele tinha que comprovar, para ter o direito de votar e ser votado, para concorrer a um cargo eletivo, ele tinha que comprovar que era um indivíduo que tinha um poder aquisitivo bom. Quem votava nessa época? Todo mundo? Não. Quem não era todo mundo? Aqueles que faziam parte das classes sociais mais baixas, as mulheres não tinham direito a voto, escravo não tinha direito a voto, eram escravos. Não tinham nem liberdade, quanto mais liberdade de votar. Então, sobrava quem? Aqueles que possuíam. Quem eram os que possuíam? Os aristocratas e os oligarcas. E são esses mesmos oligarcas, né, que viveram ali no contexto da Constituição de 1824, é que vão, através de emaranhados, de profundos emaranhados políticos, profundos embrólios políticos, ou seja, de articulações políticas, eles vão, né, posteriormente fazer com que a República seja proclamada, ou seja, a República nada mais é no Brasil do que produto da oligarquia cafeeira insatisfeita. São esses mesmos oligarcas, são esses mesmos aristocratas. Só sobrava eles
É só eles. E foram justamente eles que fizeram do país o que o país é hoje. Por quê? Porque a coisa vem se perpetuando. Por quê? Porque a coisa passa, a partir daí, ser por hereditariedade. Pessoal, vocês estão entendendo? Isso é importante para vocês, para efeito de concursos. Outra coisa, uma vez que a coroa portuguesa era vassala da igreja em Portugal, mesmo após a independência, mesmo após a emancipação do Brasil com relação a Portugal por Dom Pedro, ele ainda não perde, né? Ele não perde, ainda por tradição, ele não perde aquela questão da influência da igreja. Em outras palavras, ele não deixa que a igreja, ele não permite que a igreja, e a igreja muito menos permite que há um desvencilhamento entre agora o Brasil independente e Portugal. A igreja não permite. E muito menos a coroa permite. Com a criação da Constituição de 1824, uma vez que a maioria esmagadora dos constituintes eram de tradição católica, o catolicismo ainda permaneceu, uma vez que esses constituintes vieram de Portugal, na sua grande maioria, tá? Eles fizeram com que a igreja católica ainda, ou o catolicismo, permanecesse como a religião oficial do Estado. A igreja nunca deixou de mandar. A igreja nunca perdeu a sua hegemonia religiosa e nem política. Não vão pensar vocês que perdeu porque não perdeu. A igreja, o catolicismo, mesmo detendo hegemonia política e religiosa, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista burocrático, a igreja ficou submissa ao Estado. A igreja ficou submissa ao Estado do ponto de vista burocrático. Do ponto de vista ideológico, ela ainda continuava mandando. Por quê? Porque quem mandava na política eram católicos. Se quem mandava na política eram católicos, e esses caras que mandavam na política estavam diretamente subordinados à igreja, logo, indiretamente, a igreja mandava na política. Entenderam a linha de raciocínio, gente? Se diretamente eles mandavam na política e a igreja mandava diretamente neles, logo, indiretamente, a igreja mandava no quê? Na política, do ponto de vista ideológico. Porém, do ponto de vista burocrático, né, a igreja, ela permaneceu submissa ao Estado. Ou seja, significava dizer que a igreja, ela devia obrigações ao Estado. Ela devia prestações de contas ao Estado. Devia. Outra característica era que os deputados e senadores seriam os responsáveis pela elaboração das leis do país, que seriam executadas pelo poder executivo. Ou seja, nós temos aí
uma espécie de parlamentarismo. Nós temos um congresso, nós temos uma constituinte, temos um congresso, e é esse congresso que terá como finalidade, a partir daqui, criar as leis e, a partir daí, da sua criação, deliberá-las. Agora, compete ao executivo seguir ou não, ou executar essas leis, ou vetar essas leis. Ele sanciona ou ele veta essas leis. E o judiciário, qual será a função do judiciário? Guardiã agora da nova Constituição. O judiciário é o guardião da nova Constituição. A justiça é guardiã da Constituição. É assim até hoje? É. Quem fazem as leis nesse país? É o executivo que faz as leis? É o judiciário que faz as leis? Não. Quem faz as leis? Senado e a Câmara Federal. São eles. Quem sanciona essa lei, quem veta essa lei, é o executivo. E o judiciário, até hoje, guardiã da Constituição. É por isso que hoje, quando existe uma proposta de emenda constitucional, que é chamado de PEC, quando há uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma pequena mudança na Constituição, essa proposta ela passa a ser hoje avaliada, analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é justamente o judiciário, a Suprema Corte, que tem como finalidade ser, através do judiciário, a guardiã, a depositária da Constituição brasileira. É ela quem vai verificar se essa PEC, ou seja, esse projeto de emenda constitucional, ele é ou não constitucional. Ou seja, se há ou não a constitucionalidade da coisa. Entendem agora? Tudo isso, gente, ainda é influência da Constituição de 1824, caso vocês não saibam. Outra característica, comentando aqui, dessa Constituição foi a manutenção da divisão territorial nacional em províncias, que mais tarde, na Constituição de 1891, passará a ser chamado de unidade de federações, ou seja, o Estado brasileiro é dividido lá em 1891 em federações. Ele passa a ser uma república e essa república passa a ser dividida em federações, que hoje são os estados. Mas estas federações, que datam desde 1891, elas têm como pontapé inicial a Constituição de 1824, sobretudo esse ponto de manutenção da divisão territorial nacional em províncias, ou seja, estas províncias são as chamadas federações em 1891. Outra característica, e por último, não menos importante, o estabelecimento de garantias e direitos individuais. Esse estabelecimento de garantias e direitos individuais, isso passa,
a influenciar a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente. Caso vocês não saibam, essa Constituição cidadã que visa, que tem como finalidade salvaguardar, né, os direitos do cidadão no Estado democrático de direitos, esses direitos que são inalienáveis, que são as cláusulas pétreas, cujo fundamento está nos direitos naturais lá dos jusnaturalistas, né? Essas garantias, esses direitos têm como base o quê? O estabelecimento de garantias e direitos individuais de 1824 nesta Constituição, por ocasião da promulgação dessa Constituição. Pessoal, a Constituição de 1824 foi a Constituição mais duradoura, foi a Constituição mais longa que o Brasil já teve. Percebe? 1824, a próxima Constituição só será, né, promulgada em 1891, por ocasião da transição de um sistema para o outro, ou seja, de um modelo político para o outro. Que modelo político era esse? Do Império para agora a República. Com o término, com a queda do Império, com a ascensão da República, o Brasil ele passa por profundas transformações. Da mesma forma que essa Constituição produziu efeitos e impactos positivos, também produziu efeitos e impactos negativos.